O Citroën C5 de segunda geração entrega muito conforto, equipamentos e tecnologias por um preço muito bom, entre 40 e 50 mil reais. Mas será que vale a pena comprar um C5? Será que ele realmente é uma bomba? Acompanhe o vídeo até o final e conheça mais detalhes desse modelo. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 70 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Citroën C5 de segunda geração foi lançado na Europa em 2007 e 2 anos depois, em 2009, no mês de junho, ele foi lançado aqui no Brasil. Se posicionando como sedã médio-grande, ele tinha concorrentes principais como Ford Fusion, Toyota Camry, Honda Accord e Volkswagen Passat. Apesar de ser um Citroën e muitas pessoas terem um certo preconceito com esse carro, até hoje em dia ele se destaca na categoria, entregando itens que outros concorrentes não entregavam, como a suspensão hidropneumática, um item muito legal. O C5 estreou uma linha de design chamada de Escape, que futuramente outros carros da Citroën adotariam, isso desde modelos mais antigos como o C4 Palace, indo até modelos mais novos como o C4 Lounge. Assim como a maioria dos carros franceses, ele tem ainda um design muito bonito e com linhas atuais. Dentro da concorrência, para mim, é um dos carros mais bonitos. Em sua dianteira, o C5 é muito imponente e tem linhas bem marcantes em seu capô. A parte superior acomoda os faróis Bichanon direcionais com os lavadores e a logo da Citroën com filetes cromados que se ligam a cada farol. E a parte inferior, que além de acomodar os faróis de neblina, entrega uma grade com filete cromado, que dá um visual bem bonito. Suas laterais não têm muitos vincos, mas chama atenção pelo leve caimento da coluna C e por suas belíssimas rodas de liga leve aro 18, com perfil do pneu 245/45. O C5 ainda tem filetes cromados na moldura dos vidros, nas maçanetas e nos protetores de porta e também nos para-choques, lembrando um pouco da S5. Seus retrovisores são rebatíveis eletricamente e possuem luzes de indicação. Na época de seu lançamento, ele ainda podia ser equipado com teto solar, que era um opcional de 4 mil reais. Sua traseira, assim como a dianteira, é muito imponente e exclusiva. Suas lanternas são bem volumosas e possuem iluminação em LED. Outro destaque do C5 é o seu vidro traseiro, que é ligeiramente côncavo. São pequenos detalhes, mas que chamam a atenção. Dá para perceber o capricho da fabricante com o modelo. Por ser um carro que vai para os seus 14 anos de lançamento, o interior acaba entregando a idade do projeto, mas por outro lado, ainda continua sendo um interior muito refinado, super acabado e é um carro muito espaçoso. O acabamento dele esbanja o soft touch aço escovado, além dos couros nas portas e nos bancos. É difícil achar um plástico duro dentro desse carro. O seu espaço interno também é excelente, tanto para os ocupantes dianteiros quanto para os traseiros, isso graças ao seu enorme entre-eixos de 2,81 metros e a sua largura é de 1,86 metros. Seu entre-eixos é bem maior que o Azira da mesma época, que era de uma categoria acima do C5 para colocar em comparação. O seu porta-malas de 439 litros é menor que alguns concorrentes, mas ainda assim tem uma boa capacidade para levar as bagagens de toda a família tranquilamente. Agora, no quesito equipamentos, o C5 sai na frente na maioria dos concorrentes, entregando itens que não eram muito comuns, pelo menos em 2009, quando ele foi lançado. Ele só tem uma versão com praticamente todos os equipamentos de série. Ele entrega itens como volante revestido em couro e aço escovado, com comandos para o piloto automático, computador de bordo com 3 telas digitais e possui diversas configurações do carro, e para o sistema de som, que já é equipado com CD player e Bluetooth. Além disso, ele é equipado com um ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, os bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista e passageiro, memória para o banco do motorista, cortina manual para os ocupantes traseiros, faróis e limpadores com acionamento automático, retrovisor interno fotocrômico, freio de mão elétrico e luzes no assoalho. Ele também é equipado com um sistema bem interessante para a época, que auxilia a baliza.
Ele mede automaticamente o espaço de uma vaga e informa ao motorista se é possível estacionar dentro dessa vaga. São muitos equipamentos, mas ainda faltam os de segurança, que para mim são os essenciais. Falando nisso, ele não decepciona, tanto nessa lista de equipamentos, tanto na estrutura dele, que é muito boa, e ele tirou 5 estrelas no Latin NCAP. Ele já entrega itens como freios nas 4 rodas, com ABS, controle de estabilidade e tração, 9 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina dianteiro, 2 de cortina traseiro e 2 de joelho. Além de Isofix, apoio de cabeça e cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, monitoramento da pressão dos pneus, assistente de partida em rampas, entre outros itens. O C5 entrega uma enorme lista de equipamentos de conforto e segurança, itens que eram exclusivos até mesmo para a categoria naquela época, e o mais interessante é que é tudo de série. Partindo para a sua mecânica, é onde vemos o maior ponto positivo e negativo do C5. Por aqui, o seu motor é um 2.0 já bem conhecido, o mesmo que é oferecido no C4 Palace e Lounge, além do Peugeot 307, 308 e 408. É um motor monocombustível que gera 143 cavalos a 6.000 RPM e 20,4 kg de torque a 4.000 RPM. O C5 é bem pesado, pesa 1.563 kg. Com isso, seu peso-potência é de 11,1 kg por cavalo, e sua potência específica é de 71,6 cavalos por litro. Esse motor até teria um rendimento melhor se o C5 não fosse um sedã grande e não fosse tão pesado. Um dos maiores pecados do C5 é a sua motorização, pois concorrentes da mesma época entregam motor 2.4, 2.5 e até mesmo motores V6 nas versões topo de linha. O C5 saiu de linha em 2012, mas em 2013 vieram cerca de 6 unidades com motor 1.6 THP e câmbio iZin, uma melhor configuração que poderia ter sido adotada há muito tempo e poderia ter vindo mais unidades para o Brasil. Aí sim seria bem legal. Mas voltando para a realidade, que é a maioria das opções que tem nas ruas hoje, é o câmbio automático convencional de 4 marchas, o famoso câmbio AL4, o mesmo utilizado também pelo C4 e alguns Peugeot. Esse câmbio é o famoso ame ou odeie. A maior questão desse câmbio é alguns problemas que ele apresenta em algumas peças que se desgastam rapidamente, como os conjuntos de pistões, anéis e solenoides, entre outras peças, e a manutenção deve ser feita rigorosamente, caso contrário, é bem provável que dê problema, até porque mesmo tendo muito cuidado com esse câmbio, às vezes ele apresenta algum problema. Mas como virou um câmbio bem popular aqui no Brasil, muitas oficinas se especializaram nesse câmbio para fazer uma boa revisão. Além dessas peças que podem apresentar problema, o câmbio L4 também dá bastante trancos, patinação e muitas das vezes o câmbio entra no modo de emergência do nada mesmo, o que faz com que ele vá até a terceira marcha. Até existem muitas pessoas que não tiveram problema com esse câmbio AL4, mas o que se sobressai são as pessoas que tiveram. É só você abrir a internet que vai ter diversas reclamações. Agora vamos falar sobre a suspensão dele, que por um lado é um grande ponto positivo e por outro lado é um grande ponto negativo. Sua de suspensão dianteira é independente com braços sobrepostos e a traseira é uma multilink. Ele usa um sistema pneumático chamado de Hydractive 3 Plus pela Citroën. Essa suspensão atua oferecendo modos de ajuste esportivo e de conforto dos braços triangulares dianteiros e multibraços traseiros, além de oferecer 4 ajustes de altura. E um outro sistema muito legal é que quando o carro não está em funcionamento, a altura do carro vai baixando gradativamente até chegar em uma altura bem baixa. Essa suspensão é até muito boa se não fosse as nossas ruas brasileiras. Algumas peças dessa suspensão, como as buchas dianteiras e traseiras, esferas, bomba da suspensão, entre diversas outras peças, costumam dar problema, até porque nossas ruas não ajudam muito. Se você pegar alguns carros franceses que tem uma suspensão normal, já dá bastante problema na suspensão, imagina esse carro aqui que tem uma suspensão a ar. Por um lado, temos uma baita suspensão que entrega muito conforto e também uma boa dirigibilidade, mas por outro lado, temos uma suspensão que não foi muito bem feita para as nossas ruas. Porém, o maior ponto negativo dessa suspensão são os preços das peças, que não é nada barato.
Além de ser uma suspensão que não é qualquer pessoa que mexe, deve ser levada em oficinas especializadas. Existem diversas pessoas que reclamam na internet, principalmente no grupo do Facebook do C5, que elas levaram em oficinas que não fizeram um bom serviço na suspensão e o carro simplesmente travou a suspensão, nunca mais voltou ao normal. Outro grande ponto que os donos reclamam é a dificuldade em achar peças da suspensão, assim como de acabamento, que de certa forma é normal em carros mais exclusivos, já que o C5, além do motor e câmbio, não compartilha muitas peças com outros carros e também não ficou muito tempo em nosso mercado. Mas hoje em dia, com a facilidade de importação, talvez não seja um grande ponto negativo. Lógico que o preço não deve ficar em conta importando peças. Outro ponto negativo do C5 é a sua revenda, justamente porque, além do preconceito que rola com os carros franceses, muita gente sabe que é um carro complicado de manter e é um carro para quem realmente gosta desse carro, não é uma escolha muito racional, se é que vocês me entendem. Mas também o C5 tem muitos pontos positivos, como seu alto nível de requinte, de acabamento, que é excepcional, além de seu visual muito atual até hoje em dia. Também é um carro bem grande e imponente, o que faz com que ele chame muita atenção por onde passa. Outro destaque é a sua enorme lista de equipamentos de segurança e conforto, sendo bem atual até hoje em dia também. Ele esbanja a segurança. Seu espaço interno também é muito grande e acomoda todos os passageiros. Como eu falei lá no meio do vídeo, ele é maior que um Azira, por exemplo, no quesito espaço interno. No Citroën C5 Sedan, quando 0 km em 2009, custava em média R$ 103.500, era bem caro. A versão Wagon passava para R$ 112.500. Hoje em dia o modelo 2010 tem preço médio entre R$ 35 e R$ 45 mil, dependendo do estado de conservação. A versão Wagon, que é lindíssima, é um pouco mais cara e tem preço médio que pode chegar ou passar dos R$ 50 mil. O C5 não tem uma grande desvalorização, já que já desvalorizou bastante. Atualmente a sua porcentagem de desvalorização por ano é menor que de um Corolla 2018, por exemplo, isso em seus respectivos preços. Em seu lançamento, o C5 entregava um preço bem próximo de alguns concorrentes de peso, assim como hoje em dia no mercado de usados. Nessa faixa de preço você também encontra a Azira, Accord, Camry e Fusion, que também são boas opções. Então a minha dica é também olhar outras opções, talvez você goste e vale mais a pena, já que são carros mais fáceis de manter. Eu particularmente teria um C5 porque eu gosto muito, então talvez não seja uma escolha muito racional, mas mesmo com todos os seus problemas eu acho um baita carro. Deixa nos comentários se você também teria um. Eu acredito que para um carro secundário, para rodar poucas vezes, vale a pena sim. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Se você puder, compartilhe o vídeo. Forte abraço, valeu e fui!